E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E tô aqui de novo. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que era bem claro já há algum tempo, mas só agora as pessoas estão chegando a esse ponto porque ficou muito claro que o universo DC no cinema está indo por água abaixo, né? James Gunn ele realmente não era o cara certo para cuidar dos negócios com relação a DC nos cinemas e tudo mais. E basicamente o que está acontecendo é os filmes não estão se pagando. Primeiro de tudo, o primeiro filme que foi realmente dele foi o Esquadrão Suicida, né? Aquele que foi o reboot barra sequência do Esquadrão Suicida anterior, que meio que ilameou a claridade do que seria esse novo universo cinematográfico, que basicamente, ao invés dele simplesmente continuar com certos atores, talvez mudar alguns, mas continuar o trabalho que o Zack Snyder, que é um diretor meio merda, mas ele fez alguma estrutura ali, em vez dele simplesmente criar em cima daquilo, ele simplesmente fingiu que ia fazer alguma coisa, mas começou a construir algo diferente. É basicamente você deixar um puxadinho na parte de trás da sua casa completamente destruído e não acabado, e simplesmente começar a construir uma nova casa na frente da sua casa real. É uma loucura. E basicamente o que aconteceu é que ele não tem interesse, o James Gunn não tem interesse nos heróis principais da DC. O que isso faz com que ele não tenha o esmero para fazer esses filmes do jeito certo que deve ser. Um exemplo grande disso foi o Super-Homem, que basicamente ele ficou o tempo todo se ligando nas bizarrices que aconteceu com o Super-Homem ao longo dos anos, tipo os óculos hipnóticos, a vida amorosa do Jimmy Olsen e tudo mais. E no final ele esqueceu da história em si, né? Porque a história do Super-Homem ela tem furos de roteiro claros. Tipo, o final dele tendo aquela cartaz com a família dele, que vem de lugar nenhum. Porque ele tava. O filme todo tinha a relação com relação a, ao sentimento dele querer se conectar mais a Krypton, aos seus pais verdadeiros e tudo mais. E não teve nenhuma cena para mostrar o contrapeso disso, que seriam os pais terrestres dele. E simplesmente veio do nada essa cena de cartaz, entende? É uma cena de cartaz que você percebe se você entende o personagem, mas se você não é ligado no personagem, isso passa despercebido. E o filme, ele foi até legal, ele foi divertido, mas ele não foi um filme bom, entende? Ter um filme divertido e ter um filme bom são duas coisas diferentes. E agora com a Supergirl, que o James Gunn colocou na mão de um diretor que não estava nem aí pra nada, e escolheu fazer uma adaptação de uma HQ muito ruim da história dela. Se eu não me engano é o Tom King, que ele só gosta de fazer herói em depressão, que é um saco isso. E basicamente ele usou um script de uma das amigas dele, que realmente ela não tem experiência em nada e simplesmente foi de um curta-metragem diretamente para teoricamente, um filme base de um universo cinematográfico, que teoricamente teria que arrecadar pelo menos 1 bilhão para se pagar, e não se pagou. E a gente vê com o Pacificador, né, com aquela série do John Cena, que ele tem mais paixão por certos personagens que eles não são o suficiente para criar um universo cinematográfico em cima. Você tem que ter pilares. E ele quer só comer a sobremesa, entende? Porque, primeiro, você quer fazer um filme dos Avengers, você coloca os Avengers original, você não coloca o The New Avengers, você não coloca os Avengers da Costa Leste, você não coloca. Entende? Você faz o básico para depois você mudar para as coisas mais bizarras. E ele não quis fazer esse trabalho, ele simplesmente quis
fazer filmes que ele estava interessado, e no final isso não ajuda com o todo. Porque você pode pensar no universo cinematográfico como um time. Se você só tem atacante, quem é que vai ficar na zaga? E o pior de tudo é que eles têm diretores que conhecem os personagens. Se você vê o universo animado da DC, sempre tiveram filmes muito bons que eles nem sempre seguiam as storylines dos quadrinhos, mas eles seguiam a ideia dos heróis. Eu recomendo bastante você dar uma olhada no Batman The Doom That Came to Gotham, ou Batman A Maldição de Gotham, que é basicamente um filme do Batman com um filme do Call of Cthulhu, do H.P. Lovecraft, que é muito maneiro, é bem legal. Ele tem alguns problemas, mas tem o Etrigan, tem o Arqueiro Verde, tem lutas maneiras, tem aquela sensação de história de terror psicológico, é bem maneiro. E nunca vão fazer isso no cinema, porque ao que parece eles só contratam gente que não liga pro personagem, não liga pro universo DC, não tá nem aí. Eles no máximo querem alavancar a sua carreira tentando colocar o seu spin, a sua mentalidade sobre um personagem como se ele fosse um canvas em branco, só que não é, ele tem uma história. Ele é como você fazer um filme do Napoleão e você quiser colocar ele fazendo qualquer coisa, entende? Não é, o cara, ele tem uma história, ele tem uma mitologia em cima, e você não pode simplesmente ignorar isso simplesmente porque você quer fazer uma coisa própria, que é o que o James Gunn tá fazendo, que tá causando a queda tá cimentando a queda da DC. E é isso. Só queria falar que o momento, né? O Supergirl foi uma completa decepção, mas era uma decepção que já estava agendada, né? E é isso, vou ficar por aqui. Valeu, falou, até mais. Tchau!